Hoje eu tô aqui para trazer um relato projetivo que eu tive, mais cedo, né, à tarde. E esse relato é uma coisa, assim, que mexeu muito comigo. Tive várias reflexões, né, inclusive é por esse motivo também que eu tô aqui compartilhando ele com vocês, né. O que aconteceu foi o seguinte: estava eu voando, assim, de olhos fechados, já no na dimensão astral, né. E eu não sei, assim, como é que eu fui parar voando, sabe. Só sei que eu comecei a voar de uma hora pra outra, e eu fui voando, assim, até que eu comecei a sentir uma sensação muito boa, sabe, uma paz indescritível, uma coisa muito boa mesmo. E aí eu meio que parei, assim, no lugar. Quando eu olhei, assim, para as minhas mãos, eu vi que tinha outras mãos em cima das minhas, né. Meio que vindo, assim, por trás. É como se tivesse ali uma pessoa que estava me ajudando a voar, ou estava me guiando de alguma forma, né. E assim que eu vi as mãos, cara, e eu toquei, assim, naquelas mãos, na hora eu me perguntei, né: "É minha mentora? Quem é você que tá aqui comigo agora?". Ela foi e falou assim: "Sou eu". Aí eu perguntei: "Eu?". "É, sua mentora". Aí, sabe, aquela energia tão positiva, tão leve que os mentores têm, uma coisa muito incrível. Aí, eu lembro, assim, de eu pegar, assim, na mão dela, né, sabe, eles têm a mão bastante quente, não sei porquê, e ela veio e me falou assim: "Gabriel", tipo uma voz lá no fundo, como se ela estivesse falando aqui no meu ouvido e eu só conseguia ver as mãos dela, não conseguia ver o corpo dela. Ela falando: "Gabriel, Gabriel, sou eu", e falou o nome dela. Aí eu pedi pra ela repetir, ela falou mais uma vez. Aí quando eu olhei, assim, para o lado, assim, lado direito, né, eu lembro muito bem. Cara, eu olhei, assim, para o rosto dela, eu vou até colocar uma imagem aí pra representar mais ou menos, e ela estava chorando, sabe, isso, nossa, quando eu voltei para o corpo, assim, você dá uma sensação, sabe, uma sensação de vazio também, mexe muito com o seu chakra cardíaco, né. Aí eu olhei pra ela assim, ela estava chorando e falou pra mim o seguinte: "Você sabe que eu te amo muito, não sabe?". Pegando assim na minha mão, sabe. Aí eu falei: eu sei", e eu peguei assim na mão dela também, com as 2 mãos, né, vou colocar uma outra imagem aí, e coloquei uma das mãos dela, né, no meu rosto, assim, e falei o seguinte: "Eh, eu também sinto todo esse amor que você tá falando aí, que sente por mim, né. Eu consigo sentir vindo tudo isso de você". E eu lembro, assim, que depois eu voei, assim, um pouco e acabou a experiência, sabe. E quando eu voltei para o corpo eu fiquei pensando: "Cara, o que que foi isso? Será que foi alguém tentando se passar pela minha mentora?". Porque, não sei, né, não é tão comum, é essa reflexão que eu tive também. Não é tão comum você ver, assim, os mentores, pelo menos pra mim não é, né, se emocionarem, falarem alguma coisa assim do tipo. Mas o mais engraçado é que eu comecei a pensar nisso por conta justamente dessas palavras: "Você sabe que eu te amo muito". Quando eu voltei para o corpo, eu comecei a pensar: "Poxa, mas mentores não falam isso, né, isso é uma coisa mais humana". Mas depois eu fui refletindo melhor e fui pensando: "Cara, espera aí, eu tô querendo medir um amor que é incondicional, de outra dimensão, para um corpo físico que está aqui agora mim", porque, né, nós como os humanos temos a percepção de que amor é você ter aquela pessoa para você, amor é você estar ali com aquela pessoa, ou seja, amor é você beijar a pessoa, mas o amor é muito mais do que isso, sabe, o amor incondicional, que pode vir de galáxias diferentes, de dimensões diferentes, pessoas que já estão há anos-luz de distância da gente fisicamente, né, mas que estão conectadas com a gente. E eu comecei a pensar:
sabe, nisso. E tipo assim, cara, mas por que que ela estava chorando e por que que ela estava dizendo isso? E eu fiz até um jogo assim, né, de tarô, tirei assim umas cartas pra perguntar o porquê que ela apareceu pra mim, já que fazia muito tempo que ela não aparecia, né, fazia vários meses e tal que eu não conversava com ela. Inclusive, ela foi, né, essa mentora foi uma das pessoas, né, acho que a primeira pessoa na qual eu voei, eu estava assim, começando mesmo na projeção astral, tendo minhas primeiras experiências, e eu lembro assim dela meio que pegando na minha mão assim, eu com medo de voar, e ela meio que me ensinando, né, a voar, fazendo até piadinhas e tipo assim: "Ah, você tá segurando minha mão porque eu não sou seu pai ou sua mãe não, sabe, não fica com medo não", como se estivesse atravessando algum lugar. Ela mandou tipo uma piadinha, né, como se eu tivesse assim, agindo como uma criança que estava com medo. Cara, e era exatamente ela, era minha mentora, essa pessoa que estava comigo desde o início, quando eu comecei a projetar, né. Eu achei isso tão incrível, eu pensei: "Cara, mas por quê? Por quê?". E depois, quando eu tirei as cartas, eu já estava pensando: "Será que ela tá indo embora? Será que isso foi uma despedida?". E quando eu vi as cartas, eu tive certeza, sabe. Foi uma coisa, assim, que até mexeu comigo, né, eu li assim, eu vou até mostrar as cartas que vieram aí, um 8 de copas e a torre, né, dizendo aí que a pessoa tá indo por outro caminho, ela tá abandonando, ela tá deixando de lado uma coisa que ela ama muito, por conta de justamente uma torre, um acontecimento de uma torre. A torre não necessariamente significa algo ruim, né. A torre é como se fosse uma transformação, né, uma coisa divina que vai acontecer, independente de qualquer um. Como é que eu poderia explicar isso? Ah, digamos aí que você tenha que destruir a sua casa velha para uma casa nova ser construída, é a torre. Você ser mandado do seu emprego para um novo emprego vir, também é a torre. Então a torre também pode representar coisas positivas, né, é uma mudança, é algo divino onde você não controla. A torre é representada por um raio, ou seja, algo além dos seres humanos, que vai destruir aquela torre, vai mudar os caminhos de qualquer forma. Então a percepção que eu tive foi: "Cara, aconteceu alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa lá com ela", né, com os mentores, alguma coisa assim do tipo, que ela teve que mudar de caminho, talvez ela vai reencarnar em outro mundo, né, reencarnar em outra realidade, em outro universo. Eu não sei muito bem, né, mas assim, quando eu vi nas cartas ficou muito claro pra mim que foi como se fosse uma despedida, né. Cara, e eu fiquei assim tão grato, eu agradeci muito assim, né, falei muitas coisas pra ela assim, meditando, sabe. Cara, a pessoa voltar assim, pra se de fato é uma despedida, né, pra se despedir de você, meio que pra dizer que tá indo embora, olha o nível de consideração, né. Nossa, e foi uma coisa muito assim, cara, não tem como, tem palavras pra explicar, sabe. De tão a cena, assim, de ver ela desse jeito, né, falando isso, me fez perceber que os mentores, sabe, eles também podem sentir amor, eles podem sentir, eu já sabia disso, né, mas nunca tinha acontecido comigo tão assim, sabe. Que os mentores também podem, assim, se emocionar, eles podem chorar, eles também têm emoção, justamente porque eles também estão aprendendo, eles também estão num processo de evolução. Isso me passa uma visão tão maravilhosa, sabe. É como se as pessoas olhassem e pensassem: "Poxa, os mentores têm a vida fácil, eles vivem não sei aonde, eles fazem não sei aonde, eles estão lá não sei, na dimensão que não sei o que lá e tal". Mas imagina você, como mentor, você conhece uma pessoa, né, tanto faz o sexo, você sente uma conexão muito grande pelaquela pessoa por aquela pessoa, né. E eu falo uma conexão independente do amor que conhecemos como humano, eu falo do amor universal,
daquele carinho todo que você tem por alguém, mas aquela pessoa está encarnada. Aquela pessoa nem sabe, ela nem lembra da existência que teve com você. Ela não lembra, mas você lembra. Você tem acesso a esse conhecimento como mentor. Agora imagina como é conviver com isso, conviver com a saudade, conviver com essa sensação, né, da caramba, eu conheço aquela pessoa ali que está encarnada, mas ela nem lembra de mim também. Então isso me passou a visão que os mentores também podem sofrer. Os mentores também podem sentir saudade. Eles podem sentir vários sentimentos, né, que nós também temos. Mas é claro, não estamos falando aqui de apego, de posse, nada do tipo, né? São coisas realmente assim, sentimentos mais puros, né? Que é um amor universal, um amor incondicional, sabe? Uma saudade. A saudade é inevitável. Acho que para você chegar em um nível que você não vai sentir saudade mais de nenhum ser do universo, acho que você já se tornou totalmente energia. Mas é isso, né? Era esse pequeno relato aí que eu gostaria de compartilhar com vocês.